Então, quando você não sabe como fazer alguma coisa, como consertar alguma coisa, ou como algo funciona, o que você faz? Pergunta para os seus professores, para os seus pais, para os seus amigos? Pergunta para alguém que você realmente confia? Não, você vai para a internet e faz perguntas aleatórias. Eu não estou falando sobre coisas bizarras, eu espero. Não, eu estou falando das pessoas da internet. Você sabe, aquelas pessoas que estão fazendo vídeo no YouTube. Porque as chances são, se você está tentando consertar algo, alguém na internet já consertou. Consertou isso pra você. Como eu respondo uma mensagem de texto? Como eu faço um delineado? Como vou me preparar para a sexta-noite? Como me preparo para a aula de educação física? Como faço uma foto para o Snapchat sem ser pega? Eles nunca vão saber. Mas tem coisas na vida que não são fáceis de consertar. Não tem uma solução simples, que não tem um vídeo de como fazer. Coisas como o que fazer quando temos problema na família. Coisas que você não tem controle nenhum na sua vida. Ou quando alguém faz alguma coisa pra você. E de verdade, eles têm que cair fora. E de verdade, tem algumas coisas na sua vida que você não vai encontrar a solução online. Então, como você sabe o que fazer quando você não sabe o que fazer? Outro dia, eu estava no supermercado, gente. Eu amo mamão papai. O problema é que ele estava muito caro, mas eu resolvi levar para investir na minha saúde. O preço do mamão que eu gosto estava por R$ 9,99 cada. Eu levei uns 4. Mas ao passar pelo caixa, eu observei que a moça passou pela metade do preço. Aí eu fiquei naquele impasse. Sinta-se livre para me julgar o quanto quiser, mas esses foram os pensamentos que passaram na minha cabeça. Apenas ignore, Karina, deixa pra lá. Afinal, não foi o seu erro, foi o da moça do caixa. Ah, não. Você tem que explicar muito, você está com pressa e a fila está grande, provavelmente chamará o gerente e terá que retornar a compra. O outro pensamento. Não, ignore esses pensamentos. Apenas faça a decisão certa. Avise que ela passou o preço errado. Basicamente, meu cérebro teve uma discussão com ele mesmo. Além disso, eu estava com pressa. Com todas essas opções, a pergunta estridente na minha mente é: o que realmente eu devo fazer? O que eu quero dizer aqui é o seguinte: algumas vezes, saber qual é a coisa certa a se fazer não é simples no momento em que está acontecendo. É sobre isso que nós estamos falando nessa série. O que fazer quando você não sabe o que fazer? Hoje veremos o dilema do que fazer quando nós não sabemos o que é certo e o que é errado. Seria bom se fazer a coisa certa fosse sempre claro e óbvio, não é mesmo? Mas todos nós sabemos que não é assim que acontece. Se você está namorando alguém e ao mesmo tempo está enviando uma mensagem para outra pessoa, na verdade enviando muitas mensagens, então você pensa, bem, eu não estou traindo ninguém, estamos apenas trocando mensagens às 2 da manhã. Isso não está errado, né? Ou está? Ou se você tem um amigo que está fazendo algo que realmente o incomoda e você não sabe se deve falar com ele sobre isso ou não, você está se perguntando: se eu enfrentá-lo, eu vou parecer um chato, né? O problema sou eu ou o problema é ele? Eu devo deixar isso para lá? Qual é a coisa certa a se fazer nessas situações? Às vezes, a coisa certa nos custa algo. Quando eu decidi avisar a moça do caixa sobre o preço do mamão, eu sabia que esse gesto iria me custar alguma coisa. Especificamente, R$ 20, porque eu estava levando 4 mamões. Além disso, eu tive que gastar mais tempo explicando, o gerente veio. Bom, talvez você saiba que o certo é ser honesto com seus pais, mas se você for honesto com eles, possivelmente poderá perder o seu telefone. Talvez por um fim de semana ou pelo resto da vida, né? Você sabia que a coisa certa é sair desse relacionamento. Mas se você terminar, ficar solteiro é solitário, né? Mas
Sabe que a coisa certa não é deixar alguém pegar a cola na prova. Isso custa a sua imagem. Você sabe que a coisa certa é recusar quando alguém lhe oferece uma bebida, mas parece que todo mundo que bebe está se divertindo. Dizer não vai lhe custar uma noite divertida e talvez uma boa história para contar na segunda-feira. Você entende o que eu quero dizer? Às vezes o que é certo parece complicado. E mesmo quando sabemos o que é certo, às vezes, pode parecer difícil fazê-lo. Vamos voltar à história de José. Nas últimas 2 semanas, conversamos sobre como esse cara, que era uma das pessoas mais famosas no início da história da Bíblia, foi vendido como escravo por seus próprios irmãos. E o que veremos hoje pode ser um divisor de águas para todos nós. Essa história também nos ajudará a saber o que fazer quando não sabemos o que fazer. Na semana passada, José foi vendido como escravo. Hoje, retomamos para falar sobre o que aconteceu depois. Disseram-nos que José foi designado para trabalhar na casa de um oficial de Faraó. Faraó era como um rei, imperador e presidente. Todas essas figuras reunidas em uma só pessoa. O que Faraó dissesse era lei. Ponto final. Então, você pode imaginar o que era trabalhar com uma das mais importantes autoridades do reino. Dependendo da situação, pode ser muito bom ou muito ruim. E não tinha como prever na situação de José. Mas como mencionamos na semana passada, o autor foi rápido em apontar que Deus estava com José. E que ele dava bem com o oficial, cujo nome era Potifar. Isso significa que Potifar era fã de José. Agora vamos para a história. O Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Está lá em Gênesis, gente, 39, de 2 a 6. As coisas não estavam ruins para José, porque Potifar confiava nele. E as coisas não estavam ruins para Potifar, porque com José no comando, ele estava prosperando. Contudo, de repente, as coisas deram uma guinada. Veja o que aconteceu. Lá em Gênesis 39, nos versículos 6 e 7. José era atraente, de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha se deitar comigo. Isso nos diz 2 coisas. Primeira delas, aparentemente, José não era um cara feio. Segunda, a esposa do seu chefe notou isso. Assim as coisas foram ficando complicadas. Como José era um servo, ele era obrigado a obedecer. E não apenas a Potifar, mas também a sua esposa. Olha que complicado. E se ele recusasse seus comandos, não havia nada a impedindo de puni-lo. Ele poderia ser expulso da casa deles, e este era um lugar melhor do que os outros. Se ele fizesse o que ela pedia, isso criaria uma série de outros problemas totalmente diferentes que ele já tinha. Ela era casada com o chefe dele. Ambas as opções teriam problemas. Então, o que José fez quando não sabia o que fazer? Ouça o que a próxima parte da história diz. Lá em Gênesis 39, de 8 a 10. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo o que ele tem deixou nos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim,
Embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Basicamente, em respeito a Potifar e por um respeito ainda maior por Deus. José simplesmente deu um pequeno passo na direção certa. José não tomou sua decisão com base no que isso significaria para ele. Ele fez o que era certo, independentemente do resultado que poderia ter, como perder o emprego ou até a sua vida. Ele tomou uma decisão com base no que era certo. O que era certo naquele momento era recusar a mulher de Potifar. Foi complicado, foi difícil, mas foi a coisa certa a se fazer. A vida dele não foi perfeita, porque ele fez a escolha certa. Na verdade, as coisas pioraram. A esposa de Potifar acusou falsamente José de estupro. Potifar acreditou em sua esposa e mandou José para a prisão. Não é exatamente o final feliz que você espera para essa história, né? Contudo, José tomou a decisão baseado no que era certo. O desfecho para José nessa situação não foi bom. Mas há uma palavra que eu quero que você saiba, que muda tudo quando se trata do dilema, do que fazer o que é certo. E essa palavra é integridade. Talvez você tenha ouvido essa palavra antes. Integridade significa ser o tipo de pessoa que faz o que é certo, independentemente do resultado ou de quem está por perto. Às vezes, ao fazer a coisa certa, você vai ganhar aplausos e às vezes não. Às vezes, fazer a coisa certa vai te custar alguma coisa e outras vezes não. Às vezes, fazer a coisa certa fará com que você fique bem na fita, ou às vezes vai te parecer que você foi um estúpido. Não decidimos como as coisas acabam, mas decidimos que tipo de pessoa queremos ser. E ser uma pessoa íntegra te levará a uma vida com menos arrependimento e mais respeito. E uma melhor ideia do que fazer em todas as situações. É provável que nunca nos encontremos num tipo de situação em que José estava, mas encontremos em outras situações em que deveremos decidir o que fazer, independente, sem saber do resultado que teremos. As coisas podem ser melhores do que pensamos, ou tudo pode piorar. Porém, quando tomamos decisões com integridade, com base no que é certo, estamos vivendo vidas das quais podemos orgulhar. Então, aqui está uma coisa que nós podemos nos lembrar. Quando você não souber o que fazer, dê um pequeno passo na direção certa. Tenta o seguinte. Primeiro, pense em uma situação em que você sabe que é a coisa certa a fazer, mas tem medo de fazer. Do que você tem medo? Se o medo não fosse um fator, o que você faria? Segundo, determine que tipo de pessoa que você deseja ser. Não diga daqui a 5 anos, não. Que tipo de pessoa você quer ser hoje, essa semana? O que você precisa fazer hoje para ser o tipo de pessoa que se respeita e que pode se orgulhar das decisões que você toma? Não porque são fáceis, mas porque são certas. O negócio é o seguinte, a maioria de nós sabe que a coisa certa a se fazer na maioria das situações, mas o medo nos impede de agir. Mais do que isso, o medo e a inércia nos impede de nos tornarmos a pessoa que nós queremos ser agora. E é por isso que aprender a viver com integridade, ou seja, viver de uma maneira externa que combine com o que pensamos e acreditamos por dentro, é o caminho mais direto para sermos quem nós queremos ser. Portanto, as 2 próximas etapas foram criadas para você, tendo em mente a etapa final do que você precisa fazer.
Primeiro, diga a alguém a próxima coisa certa que você fará. Segundo, convide essa pessoa a orar por você e te acompanhar, verificando se você fez aquilo durante a semana. É assim que vivemos vidas íntegras. Saber qual é o pequeno passo que você precisa dar na direção certa e, em seguida, dar esse passo. Convide alguém para caminhar com você. Não torne essa aventura solitária. Convide alguém para a sua história. Existe uma força que aparece quando você permite que alguém caminhe com você. E é por isso que temos pequenos grupos. Nós todos precisamos de um grupo de pessoas para nos ajudar a descobrir a coisa certa. E o que fazer nas situações complicadas? É por isso que as conversas que você tem com o seu grupo, geralmente, são tão importantes. Principalmente após esse vídeo. Lembre-se, quando você não souber o que fazer, dê um pequeno passo na direção certa.